Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é: Deus tem um lugar de influência para você. Mas antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe o nosso Palavra Profética com seus familiares e com seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta você digitar Palavra Profética Podcast e você vai ser abençoado com inúmeras mensagens que estão ali para transformar a sua vida. Amém? Saber qual é o lugar de influência que Deus tem para sua vida faz todo sentido, pois somente assim você conseguirá viver a totalidade do cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. O nosso Palavra Profética de hoje vai falar sobre esse lugar de influência que Deus tem para a sua vida. É nesse lugar que Deus, Ele quer usar a sua vida como uma flecha nas mãos dele para alcançar muitas pessoas que precisam ser influenciadas através da sua vida com Deus, através do que Deus está fazendo na sua história, através dos testemunhos que você tem contado, tem compartilhado. Por isso, eu quero convidar vocês a receber uma mensagem que vai impactar poderosamente o seu coração e você vai ver que Deus ele tem um lugar de influência para você. O grande sim de Deus. Muitas pessoas perdem a oportunidade de viver a totalidade do cumprimento das promessas de Deus para a vida delas, porque não dão continuidade àquilo que Deus já deu um aval positivo. Quando Deus te diz sim, Deus está te autorizando para você dar prosseguimento àquilo que Ele tem para realizar através da sua vida. Então, você precisa começar a entender que é completamente necessário você dizer: Deus, não faça nada sem mim, não faça nada sem que eu esteja ali presente. Eu quero participar desse movimento maravilhoso, desse movimento divino, desse movimento extraordinário. A palavra de Deus fala em Romanos 8, verso 19. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deus ele colocou um potencial gigantesco dentro de você e você precisa trazer para fora esse potencial. Se Deus está te dando um aval positivo, você precisa dar prosseguimento à boa obra que Ele quer realizar através da sua vida. Não fique com medo, não fique paralisado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para o Senhor. Dê continuidade, dê prosseguimento a essa obra maravilhosa que o Espírito de Deus quer manifestar através da sua vida. Por isso,
Deus está dizendo hoje para você. Deus está falando para você: eu já te autorizei, eu já te dei um aval positivo, então por que você está parado se eu já mandei você dar prosseguimento? Dê prosseguimento à boa obra que Deus começou através da sua vida. Dê prosseguimento àquilo que Deus quer manifestar através do teu viver. Não fique paralisado, não olhe para a direita e nem para a esquerda. Não dê ouvido às vozes que não provêm do Espírito de Deus. Você vai ver que vai valer a pena fazer parte desse movimento maravilhoso, divino e extraordinário, porque assim você vai ter a lembrança do cumprimento das promessas de Deus na sua vida e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Você sabe qual é a diferença entre chamado e escolhido? Então, o chamado, ele é um convite. No contexto geral, ele é um convite. E esse convite, ele se estende a todas as pessoas. Deus, em sua infinita graça, ele está convidando a todas as pessoas a serem usadas por ele. Deus está lançando o convite para que as pessoas aceitem o chamado de Deus. Aceitem o que Deus ele tem para realizar na vida delas e através da vida delas. Porém, quando a pessoa ela simplesmente recebe o chamado de Deus, mas ela não dá uma resposta ativa, ela fica apenas no raso. Ela fica vivendo apenas naquele raso, naquele evangelho raso. Porém, quando a pessoa ela entende o propósito que Deus tem na vida dela, ela entende que Deus quer fazer algo na vida dela, Deus quer transformar a vida dela, e Deus quer usar a vida dela para transformar a vida de milhares de outras pessoas. Essa pessoa, ela se torna um escolhido, ela se torna um eleito de Deus. Assim aconteceu com Moisés. Moisés, ele teve um encontro poderoso naquele momento em que ele subiu aquele monte e ele se deparou com aquela sarça ardente que não se consumia. E daquela sarça ardente que não se consumia, saiu uma voz que falou em alto e bom som com ele. Ali ele teve a oportunidade de ser chamado por Deus. E naquele momento que ele recebeu aquela chamada de Deus, ele entendeu que Deus queria usar a vida dele, que Deus queria transformar a vida dele e usar a vida dele para libertar a vida de milhares de israelitas que estavam escravizados há mais de 400 anos lá no Egito. Perceba o quanto é poderoso quando você entende que Deus, ele tem um chamado com você. E naquele momento que você começa a compreender o chamado, e no momento em que você responde de maneira assertiva, que você se posiciona, que você toma um posicionamento, que você toma uma postura diante de Deus, e você começa a ter um comprometimento maior com a palavra de Deus, em viver conforme os seus preceitos, conforme a lei do Senhor. Assim
você se torna um escolhido, assim você se torna um eleito de Deus para propagar a palavra de Deus em todos os lugares dessa terra. Só vive o propósito quem suporta o processo. Deus, Ele nunca vai revelar todo o caminho que você precisa percorrer. Ele nunca vai revelar todo o percurso que você precisa percorrer. Mas Deus, Ele vai revelar alguns detalhes que são de grande relevância para a etapa que você está vivendo e também as próximas etapas que você vai viver. Perceba que Deus, em sua infinita graça, Ele convida a todos e a todas para participarem desse movimento extraordinário, para serem alcançadas através da palavra dele, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que restitui, que restaura, que muda o quadro, que muda a história da vida do homem e da vida da mulher. Porém, nem todas as pessoas que recebem o chamado aceitam de bom grado o chamado. Muitas pessoas não conseguem perseverar, muitas pessoas não conseguem permanecer firmadas no Senhor. Mas aqueles que aceitam a palavra de Deus, que recebem o Evangelho de Cristo Jesus, se tornam filhos. E como filhos, Deus, Ele espera a manifestação de cada um de seus filhos, dos filhos de Deus. A manifestação desse potencial gigantesco que Ele colocou em cada um de nós. E o que é mais lindo e que nós precisamos entender é que no momento que você entende o chamado, no momento que você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, sabe qual é a sua vocação, sabe para que o Senhor te colocou sobre essa terra, você começa a ver a vida de outra maneira. Você começa a olhar para as circunstâncias, para as suas limitações, para as dificuldades do dia a dia com outros olhos. Deus, Ele está dizendo hoje a você que basta você aceitar o chamado, basta você deixar Ele entrar na sua casa, transformar a sua vida, transformar a sua história e você deixar Ele usar você como um instrumento, como uma flecha nas mãos do arqueiro Deus para alcançar outros alvos. O chamado, ele é amplo. O chamado, ele é para todos. Porém, o escolhido é o eleito de Deus. O escolhido é aquele que decide viver o processo, decide passar pelo processo, decide tomar um posicionamento de maior firmeza com a palavra de Deus. Decide viver aquilo que Deus está lhe ensinando, viver na lei do Senhor, amar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor, aplicar a lei do Senhor todos os dias da sua vida. Essa pessoa que decide viver dessa maneira, ela começa a entender, ela começa a perceber que a sua vida, ela é um canal, ela é um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso para alcançar a vida de outras pessoas. Seja luz, seja uma candeia que ilumina uma cidade, que ilumina o seu estado, que ilumina a sua igreja, que ilumina o seu ambiente de trabalho, que ilumina o entretenimento, a política, todas as esferas sociais dessa terra. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, seja um influenciador de Cristo Jesus
aqui nessa terra. Onde Deus mandar você ir, onde Deus te plantar, onde Deus te colocar, seja o diferencial nesse lugar. Porque Deus, Ele tem um lugar de influência para você. E nesse lugar de influência, o Senhor, Ele quer usar a sua vida. E nesse lugar de influência, Deus quer manifestar a glória dEle através do seu viver, através da sua existência, através da sua voz falada, cantada, da sua voz clamando, orando, profetizando, falando do amor de Cristo Jesus. Em outras palavras, aquele que aceita o chamado de Deus, aquele que aceita a sua vocação, aquele que aceita o propósito que Deus tem para a sua vida, que aceita, que recebe com sinceridade no coração e começa a viver uma vida em conformidade com a palavra da verdade e vive uma vida de plena santidade. Essa pessoa é um eleito de Deus, é uma eleita de Deus, é um escolhido de Deus, é uma escolhida de Deus. Faça a diferença. Aceite o seu chamado, abrace o seu chamado, cumpra o seu chamado nessa terra, cumpra com o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não fique paralisado. Não deixe nada te paralisar diante das inúmeras circunstâncias do seu dia a dia. Mas coloque os seus olhos fixados na pessoa de Cristo Jesus e dê continuidade e prosseguimento à boa obra que Deus começou na sua vida. Não pare, não desista, não recua, não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas dê prosseguimento, dê continuidade a essa jornada maravilhosa com Cristo Jesus. Você vai perceber que o teu fardo, ele será leve e o seu jugo será suave, porque Cristo Jesus estará ao seu lado, guiando os seus passos todos os dias da sua vida. A sua vida já não será mais a mesma. Seja uma vitrine de Deus nessa terra, seja um canal de Deus, seja um referencial de Deus na terra dos viventes. Qual é a sua área de convergência? Qual é o chamado que Deus tem sobre a sua vida? Qual é o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Você já aceitou? Você já abraçou o seu chamado? Você já compreendeu qual é o chamado que Deus tem na sua vida? Qual é o propósito que Deus ele quer usar a sua vida nessa terra? O lugar de influência refere-se à geografia, refere-se a esferas culturais, refere-se à esfera social, a esferas culturais, refere-se ao local aonde você tem a capacidade de afetar, de moldar, de impactar de forma significativa outras regiões, pessoas, decisões e eventos. Em outras palavras, você já ouviu falar nos 7 montes? Você já ouviu falar nas 7 esferas culturais? Quais são os montes que Deus ele colocou você como uma peça estratégica para a manifestação da glória dele? É na família? É no entretenimento? É na política? É nas mídias? É na religião? É na economia? É no lazer? É no entretenimento? É nas artes? Qual foi o local que Deus ele colocou você de maneira estratégica
para ser referência dele nessa terra. Perceba que a família é um local que nós precisamos manifestar Jesus sempre. Perceba que nesse lugar, quando você começa a viver uma vida de Cristo, quando você começa a viver a vida de Deus, as suas ações e as suas atitudes vão transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. O local de trabalho onde você exerce suas funções laborais, ali é um lugar de influência que Deus plantou você. A política, ela também precisa ser um lugar de influência para a igreja do Senhor. O entretenimento, a arte, são lugares que nós precisamos estar ali presentes de forma estratégica, defendendo a palavra de Deus, defendendo o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, preste muita atenção. Para quem não sabe, as 7 esferas culturais, ou melhor dizendo, os 7 montes, são família, religião, governo, entretenimento, educação, mídia, artes e economia. Na família, se trata do lar e das relações familiares. Na religião, a igreja e as instituições religiosas. Na educação, as escolas e o sistema educacional. Como nós podemos influenciar na família? Como nós podemos influenciar dentro da igreja e nas instituições religiosas? Como nós podemos ser um canal de Deus no sistema educacional, no governo, a política e o setor público? A igreja, ela precisa estar a par de todas as decisões dentro da política e do setor público, porque Deus levantou a igreja para ser um referencial dele nessa terra, para ser representantes de Cristo Jesus nessa terra. Precisamos defender a palavra de Deus, precisamos defender o Evangelho do Senhor dentro dessa esfera chamada governo, política e no setor público também. Perceba que Deus, Ele hoje está direcionando o nosso coração e Ele está mostrando que Deus tem lugar de influência para as nossas vidas. E esse lugar não é apenas um lugar, mas são vários lugares. Nós precisamos estar em conformidade com aquilo que Deus está falando hoje ao nosso coração. Nós precisamos estar em concordância com essas 7 esferas culturais e dentro delas ser um influenciador de Cristo Jesus. Na mídia, nas comunicações, nas notícias e no entretenimento, nós também precisamos estar presentes. Nas artes, no entretenimento, nos esportes, na economia, nos negócios, no comércio, na ciência, na tecnologia. Perceba que todas essas 7 esferas que foram aqui relatadas, a igreja do Senhor precisa estar a par, precisa estar dentro dessas esferas, precisa estar presente dentro dessas esferas, fazendo um movimento cristão crescer cada vez mais, pois assim conseguiremos alcançar pessoas e mais pessoas, conseguiremos significativamente mudar todas as decisões acerca da política, acerca da economia, da ciência, da tecnologia, mudanças
que são necessárias, porque nós precisamos tomar posse desse lugar que o Senhor está nos chamando hoje. A igreja não pode ser omissa. A igreja não pode ficar de forma passiva diante de tudo que está acontecendo. É momento de nós tomarmos um posicionamento, é momento de nós tomarmos uma postura assertiva, aceitar o nosso chamado, influenciar em todas essas esferas culturais, sendo influenciadores de Cristo Jesus, levando a mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que restaura, a mensagem que restitui, a mensagem que muda a vida do homem e da mulher. Nós, como igreja e de forma estratégica, temos que aceitar, abraçar o nosso chamado e entender que Deus nos chamou para ser luz em todos esses lugares, em todas essas esferas culturais, em todos esses montes. Amém? E nesse momento profético, ore com maior precisão, ore com objetividade, pedindo a Deus um direcionamento mais claro, mais preciso, mais objetivo de qual o lugar que Deus tem para você ser um influenciador de Cristo Jesus. Qual é a sua zona de convergência? Qual é o lugar que Deus ele te plantou e você precisa ser luz? E você precisa levar, propagar a palavra de Cristo Jesus. Peça a Deus para Deus te mostrar qual é o seu chamado, qual é o propósito que Ele tem na sua vida e através da sua vida. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento de qual é o local, como que Deus quer te usar, qual a maneira, de que maneira você pode falar de Cristo Jesus dentro desses lugares. Como que você pode influenciar essas pessoas e impactar a vida delas com o Evangelho de Cristo Jesus. Cumpra o propósito que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Descubra qual é a sua vocação. Descubra quais são as terras proféticas que Deus quer que você desbrave. Quais são essas terras que Deus quer que você descubra? Quais são esses lugares que Deus tem para a sua vida? Faça a diferença nos 7 montes, nas esferas sociais. Você faz parte desse time. Você faz parte desse exército de homens e mulheres de Deus. E Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você que está aí do outro lado dessa tela. Preste atenção. Seja luz, seja uma candeia que ilumina o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, as nações. Faça diferença no governo, na política, na economia, no entretenimento, na religião, na família, nas artes, no entretenimento, nas mídias, aonde Deus te plantar. Faça diferença. Seja um referencial de Cristo Jesus, aonde Deus te colocar. Deus aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê?
Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!